Gente, tá forte o assunto. Vamos voltar. Tá bem forte. Não. Tem muita pergunta chegando. Vamos voltar. A gente vai apertando o coraçãozinho bastante, só para avisar que a gente já entrou de volta. E. Isso, irmãos. Deus abençoe. Deus abençoe. Aperta o coraçãozinho. Só para o Instagram, o algoritmo avisar que a gente está voltando. Vamos lá. E tem pergunta que não dá. E tem pergunta que não dá para fazer, gente. É que eu falo com vocês aqui, falo no WhatsApp também com os irmãos que. Não, não dá pra fazer. Pera aí, deixa eu chamar ele. Não, tem pergunta que não dá. Eu vou mandar pra ele no particular seu número. Tá bom. Bruno, uma live dessa por semana. A gente tá fazendo live toda sexta com utilidade pública. Vou chamar o Du. Gente, mas não dá pra falar o nome de vocês nas perguntas, gente. Tá bom? Não fica chateado, não. Vocês estão muito pistola. É que, como vocês se utilizaram de algumas perguntas de cunho íntimo, eu não posso falar o nome de vocês. Fica estranho. Du, te convidei. Deixa eu entrar aqui. Se precisar, eu convido de novo. Você toma banho. Queridos. Du, chama aí você, meu velho. Vou chamar de novo. Aí, foi. Ô, Antunes. Estou falando, mas foi bom o conselho. Esse do banho foi legal. Du, tá. Cara, você tá pegando fogo, meu. Tá ouvindo bem? Talvez descarregue meu microfone daqui a pouco. Você lembra onde você estava? Eu acho que eu ia falar sobre o finalzinho por mão ali, né? Que tinha que. Mas eu não Você falou do sei o que eu banho, tô. você falou de lavar a servinha, o servinho lavar a servinha e cuidar e tal, né? Aí foi. E aí, quando você falou isso, WhatsApp, um monte de não, aqui um sims e tal. Então, por que eu falo isso? Porque isso é uma manutenção que você faz para manter vivo a vida íntima. Um casal sem vida íntima abre um abismo no meio dele, Bruno. Abre. Abre um abismo. Cara, você. Porque assim, quem está assistindo pode pesquisar aí sobre memória celular. Memória celular você tem da sua mãe. Seus filhos têm memória celular tua. Mas do esposo você não tem, da esposa você não tem. Você precisa estimular essa memória celular na vida íntima. Para isso o casamento serve também. Então, sem essa manutenção, provavelmente vai dar muito errado mesmo. É, vamos lá. Essa questão da santificação do casamento saiu muito, o Du explicou. Já tá na parte um que eu coloquei no Insta, isso vai para o YouTube também. Gente, não dá para você santificar o casamento nesse sentido. Me permita, novamente, santificar o casamento é o contrário do que vocês estão imaginando. A É o santificação do contrário. casamento está na intimidade. Então, você ter intimidade com a sua esposa é importante. Intimidade a gente perde. Intimidade a gente perde. Enfim, aí tem uma irmã, enfim. Gente, tem pergunta que não dá para fazer. As perguntas aqui do. Tá, eu vou fazer essa daqui. Irmão. Não, essa não dá. A questão de sensualizado. Eu tentei. Olha só a pergunta. Eu tentei sensualizar para o meu esposo e ele falou que eu estava com pomba gira. Ele está na live. É triste, né, irmão? Triste, triste. Cara, você veja bem, né? O que que a Então, religiosidade eu impregna? não sei nem o que dizer nessa, cara. Tipo, chega a Então, ser triste, meu.
Mas acontece, Bruno, que isso não é uma coisa, um caso isolado. Muito pelo contrário, é quase generalizado. Cara, tão geral isso daí. A minha esposa foi e contou um assunto, eu não posso abrir porque as pessoas podem. Falou, amor, as pessoas não têm vida. Elas não conseguem. Ô, Bruno, você perguntar para as mulheres qual delas tiveram efetivamente prazer, chegaram lá. A É, maioria nem sabe o que é isso. A maioria nem sabe o que é isso, porque vai lá o peso morto, resolve o problema dele e sai fora. A mulher não tem memória afetiva da vida íntima. Tem irmã que tem nojo de vida íntima. Mas não é ela a culpada, porque ela foi tão maltratada, ela nunca recebeu recompensa daquilo. Certo? O cara vai lá, soluciona o problema dele, tchau, obrigado. Rapaz, é problema. é, Então, não se trata de fazer o outro feliz, se trata de eu me fazer feliz em cima do outro. a gente, assim, tem algumas perguntas aqui que não dá para a gente tratar, que eu tenho até medo do Instagram me dar um bloco e o YouTube também, mas vamos separar por partes. Eu acho que vou tomar seu departamento, você me corrige, Edu. Tem alguns Vai lá. aconselhamentos que deveriam ser feitos direto para os maridos. Eu acho que na conferência o Du vai tratar. Não, irmão, uma dessa aí nós não podemos falar abertamente. É brincadeira, Calma. né? Porque se a gente jogar isso no YouTube, o YouTube vai dar um bloco na gente. Então vamos devagar. É, mas assim, são temas que deveriam se tratados na igreja, em reuniões para Perfeitamente. mocidade, com jovens, conferência de jovens, etc. Mas vamos aqui na Alex, a gente vai tentar ajudar o povo. Eu, na nossa conferência, Alex, junto com o Edu, eu já comecei a pensar aqui que a gente vai ter que separar um momento só para os irmãos e um momento só para as irmãs. Porque eu Perfeito. estou vendo coisas aqui nas perguntas, a questão da pombagira saiu. Irmãos que têm cara, luz apagada, tipo, o irmão santificou aquele momento, inclusive o momento. Gente, isso tá óbvio que tá errado, assim, tipo, não sei nem se cabe a pergunta pro Stivanelli. Aí tem uma pergunta clássica aqui. Casei muito jovem, minha esposa tem muito desejo de sair para um barzinho e não quer abandonar a igreja. Também tomar vinho. Estou casado há 8 anos e ela não aguenta mais essas restrições. Depois que entendi o verdadeiro evangelho, aí ele te agradece o Vasco, agradece o Anderson. Só não agradeceu o Bruno Leão, né? A minha vaidade cantando. Tô brincando. Ele tá aqui, né? Eu tô, sim, tô começando a entender e quero abrir uma exceção para tomar um vinho com a minha esposa. Mas ouvi que isso é errado a vida toda. O que eu faço? Bom, primeiro ponto é o seguinte, né, Bruno? Não dá nem para chegar no problema, porque esse problema de ela estar querendo ir para esse barzinho, isso aí já é consequência, não é o problema em si. Isso aí não. Não, isso aí já aconteceu alguma outra coisa bem antes que veio acumulando e despertou isso daí. É, Bom, primeiro, se esse barzinho cabe o esposo, aí cabe a ele resolver essa situação, estar junto e pronto. Ah, os caras estão soltando umas perguntas aqui que tá. e não dá, Bom, não dá. Assim, não, gente, gente, aí se que a tá. Jaque abrir, se a Jaque abrir meu WhatsApp daqui a pouco, você tá doido, Dudu. Você não tem Meu, ideia. não, então. É, qual que é a pergunta em si mesmo, Bruno? Se ele Tem der, algum? pelo que eu entendi, se tudo bem, eu acho que ele tem uma dúvida bíblica. Se tudo bem, Ah, ele tomar um vinho com a mulher dele para tentar, sei lá, ficar solto e para agradar ela. Acho que é isso, você né, acha que irmão? tem problema, Bruno? Você Putz, acha ele que tem deve problema, Bruno? fazer isso para aquela. E se ele puder fazer um carbonara, pesquisa no Google, carbonara e com vinho. Nossa, ó, vai ser perfeito. É com a sua esposa, Sério? meu irmão. Você não tá embriagando na rua igual um louco. Enfim, Bom, vamos voltar ô, aqui. Bruno, Outra pergunta. é para usar a Bíblia, né? Se é teólogo, então usar só uma Bíblia, tá? Eu vou ler só um É versículo, que eu me eu não vou explicar o perdi um versículo. pouco. Eu me perdi um pouco nas perguntas. Tá, mas eu não vou, eu só vou ler um versículo bem curtinho e não vou explicar.
o meu amado meteu a mão pela fresta da porta e o meu coração se estremeceu de amor por ele. Aham. Você tem que aprender, irmão. Você tem que aprender a fazer as coisas que estão dentro da Bíblia, viu? Aí já vai ajudar bastante. Você, leia Cantares de Salomão. Leia Cantares de Salomão. Live maiores para 18 anos. O horário também não permite menores de 18 anos na live. Outra pergunta. Essa aqui é uma pergunta, acho que de cunho ministerial, tal. Vamos lá. Meu ex, então já é ex, tá? Já separou. Usava crack, levei isso ao ministério. Fui aconselhada pelo cooperador a desmentir quando o assunto chegou ao ancião. Já passou, obviamente, mas sei lá, pode ser problema de alguém. Aí acho que é um problema da igreja, né? Não... Não tem nem... Cara, assim, sobre você lutar pelo seu cônjuge, mesmo nesse momento de fragilidade, cara, é um preço muito caro, caro mesmo. Mas tem irmãs que eu sei que se dispôs a pagar em nome de recuperar o seu marido. Ah, é assim, Bruno, é da pessoa. Divórcio para mim não é nenhuma opção. Nós não estamos validando o divórcio. As pessoas que passaram por isso sabem o quanto dói, o quanto se arrependem. Cara, não existe a possibilidade. Não há possibilidade bíblica. Então, a possibilidade que há é uma lá sobre o descrente que quer abandonar o crente. Então, você deixa ele ir. Você não está abandonando ele. Ele está indo embora. É só isso aí. Do resto, eu acho que cabe todas os recursos possíveis. Mas vamos entrar num assunto mais específico, que aí a gente ganha um tempinho. O que porque você eu tem aí de... acho que como entrou num cunho mais assim, né, íntimo, a galera desencabou a falar sobre isso aqui. Mas tem um importante. Então, muita gente comentando aqui o seguinte, essa questão da intimidade é um problema. Então, eu acho que esse pode ser um ponto nevrálgico. Essa questão da ausência da intimidade. Um segundo ponto que também chama muita atenção do pessoal da é a questão do amor não ser um sentimento. Eu também errei nisso, em algum momento da minha vida, tá? Também errei nisso. Um outro ponto que está surgindo muito, do que acho que pode ser material para você, essa questão do esposo não aceitar a esposa sensualizar. Agora sai uma aqui, a irmã falando. Irmão, percebi que as coisas não estavam indo bem no casamento, intimidade caiu, e por um conselho de uma amiga, escrevi para o meu marido algumas bobagens. Eu acho que bobagem no sentido bom. Ele me repreendeu em nome do Senhor Jesus. Ô, irmão, se você soubesse que tem irmãos clamando a Deus para a mulher falar umas besteirinhas para ele se animar. Você não tem ideia do quanto tem gente querendo que a esposa fosse o que a sua foi. Exatamente. Outros que estão surgindo aqui estou vendo pela live que é possível salvar meu casamento. Irmão Eduardo, irmão Bruno. Nossa. Não dá para fazer, gente. Não, gente, é o seguinte. É uma live, vai pro YouTube, tá no Instagram, tem que ser coisa, por mais que o que eu falei deu para entender do que eu estava falando, mas eu não falei declaradamente o que eu estava falando. É para vocês entenderem. Mas também vocês vão mandar coisa aí que não dá. E não é esse o ponto, eu não sou sexólogo. É sobre a vida cristã dentro do casamento e o tanto que o besteirol religioso imobilizou, engessou, atrapalhou, né? A ponto de um esposo achar ruim que a esposa está sensualizando para ele. Meu amigo, se acontecer comigo, se acontecer aqui, eu já vou meter uma musiquinha, já vou curtir o momento, porque é isso que Deus me deu, é eu para ela e ela para mim. Vocês estão doidos? Eu preciso estar preenchido em casa, satisfeito. Ô Bruno, eu conheci irmãos que ia viajar numa missão, o cara jejuava da esposa, mas daí não aguentava ver a mulher dos outros quando estava na missão. Então, tá entendendo? Tá falando da Santa Ceia aqui. Cara, é uma pergunta que eu É que o conceito de Santa Ceia religioso é aquele que nós já sabemos, né, Bruno? A pessoa precisa examinar-se a si mesma e passar uma semana em consagração, em santificação. Uma semana. A semana do culto de Santa Ceia santifica. O resto, pau na máquina, faz merda o ano inteiro. Cara, biblicamente você sabe o que não é? Não tem nada a ver. Né? A dignidade da Santa Ceia é a consciência da minha indignidade.
Irmãos, é o seguinte, Deus abençoou a tua vida com um casamento. Casamento, ele precisa de que todas as áreas estejam preenchidas. Você tem um espaço. Olha, esses dias um irmão me contando. Olha, Bruno, pensa na benção. O irmão me contando que o ancião teve que tratar teve que tratar um caso de um. É que chegou uma mensagem aqui. Teve que tratar um caso, rapaz. Viu? Teve que tratar um caso de um velhinho, salvo engano. O velho tava com mais de 70, 80, é uma idade dessa, entendeu? Já tá já com a senha quase cantando. A esposa foi, chamou o ancião, porque ela não estava aguentando o velhinho. O velhinho dava uma de manhã e outra de tarde, todo dia. Ela foi reclamar, daí o ancião falou assim: irmã, você tem que agradecer, você tem que agradecer, você está entendendo? Porque tem umas que, ele está com 80 anos, falou, rapaz, tem umas que já parou lá no 30, 35, já acabou isso aí. Você está com 80, irmão, mas ele não dá sossego. Daí disse que ele ligou para o irmão e falou, dá uma folga para a servinha aí, pelo menos um dia, entendeu? Mas, cara, olha a dádiva que Deus te deu. E isso não se trata de carnalidade, e muito pelo contrário. É o que o Bruno falou, isso é santificar o teu lar. Porque, querido, eu conheço outro irmão, que ele ia em muita missão mesmo, um cara bom de serviço, com dom de visão, sabe, Bruno? Deus fala o nome, endereço para ele, ele sai, o negócio acontece mesmo, tal, e chega lá e é isso, mais aquilo. Mas o cara falou, irmão, a semana toda, 2, 3. Por quê? Eu preciso estar com a minha carne abatida, saciada nesse sentido. É o contrário. É o contrário. Porque isso é abençoado por Deus. Nós estamos falando só de vida íntima. Mas, Bruno, é uma construção de enormes, de vários pilares dentro de um lar, que eu queria até fugir um pouco desse assunto, que já estão me apelidando de sexólogo gospel aqui. Não, o que aconteceu? Eu não sabia que a live ia para esse sentido, né? Nem o Edu. Pelo contrário, achei que a gente não ia. Mas eu acho que, gente, reage aí um pouquinho, não para pedir like, alguma coisa assim, mas só para ver se tá ok, assim, se tem agregado, coloca coração aí só para ver se tá tudo bem. Acho que pela audiência tá ok, assim, ah lá, subiu um coração, um foguinho coração. Então vai cestar para os casais hoje, os crentes estão felizes, ah lá, que benção. Se subir uma renca de coração aí, a gente sabe que tá indo bem. Então... Manda coraçãozinho, pô, só para nós saber, vai. Isso, põe um coração só para a gente saber se está tudo bem, se pelo tá agregando um pouquinho. E fica o conselho final para a gente só voltar para as 2 últimas perguntas de convívio cristão no casamento. Não perca a intimidade, faça da vida de vocês o melhor possível, retomem a intimidade dos casais. É possível. Se você está casado ainda, é possível. Tem mais uma pergunta, acho que de cunho coisado, Dudu, que é: podemos frequentar outros lugares? Entendeu, né? Lugares? Tipo ambiente. M. O hotel com M? Isso. Ô, Bruno, você sabe que existe uma coisa que as pessoas acreditam, que tem espíritos no local. Espíritos não ficam presos a paredes, a gente sabe muito bem, certo? Não presente. Mas aí eu vou falar um negócio aqui, eu acho que eu vou colocar a minha cara para tomar pancada, tá? Eu acho que eu vou arrumar uma para a cabeça. Mas vocês sabem que existe energia também e não é espírito, né? Eu acho que alguém sabe disso, não é possível que vocês não sabem, né? Porque crente espiritualiza tudo, tudo é espírito. Não é bem isso. Mas não vou entrar nessa aí, não. Bruno, tem pessoas que não vai conseguir ir nesse lugar. Se conseguir, se for nesse lugar, é igual ao 1 Coríntios 8. O problema não está em comer a coisa. O problema está na consciência de ídolo. Se você tem consciência de ídolo, não coma. Porque é questão de consciência fraca. Agora, você imagina, você vai com o teu marido num lugar desse, achando que vai trazer um monte de espírito. Eu conheço um monte de irmão e irmã que não vai na academia porque lá está cheio de demônio. Então, se ele for, ele vai voltar carregado mesmo. Porque o demônio vai estar lá esperando ele. Esse besta acredita que aqui tem, vamos lá esperar. Você está entendendo como é que é ou não? Paulo disse, se você crê que é realmente ídolo, não come. Você vai pecar. Está entendendo?
Não é a questão Sim. lá. Talvez está ficando até Sim. bravo comigo entrar numa dividida dessa aí e falar, o Duarte está entrando num assunto que é melindroso demais. Mas eu nunca recomendei as pessoas a irem em locais ou viverem isso, porque se trata de consciência, eu não sei o que você tem na tua mente. Então eu não posso mandar você ir. Entendeu? Eu sei o É. que eu acredito, então eu vivo a partir disso. E para mim, ok. Certo? Agora, para que você quer ir lá? Vai estimular alguma coisa que você não está conseguindo em casa? Não sei, eu não sei qual é o motivo. Vai para um hotel, querido. Tá? Para não correr o risco da tua mente ficar perturbada, vá para um hotel, aluga uma suíte com banheira na beira da praia. Mais romântico que isso não tem. Entendeu? Top. Vai resolver seu problema. Ô, Bruno, tem alguma muito urgente ou dá para a gente falar mais alguma coisinha para Não, você não. encerrar aí? A outra pergunta que volta é o seguinte: incompatibilidade de gênio também é uma que está batendo forte aqui, enfim, qual que é a sua opinião sobre incompatibilidade de gênio? Fora desse assunto, gente. Pelo amor de Deus. Queridos, Queridos, é o seguinte, não existe compatibilidade de gênio. O que existe é incompatibilidade de gênio. O problema é eu renuncio o meu gênio e ela renuncia o gênio dela em nome da missão que nós nos comprometemos a levar até o final da vida, ou eu orgulhosamente mantenho o meu gênio. O meu gênio é incompatível com a minha esposa. Vocês têm que parar com essas ideias. Ah, não deu certo por incompatibilidade de gênero. Todo casal é incompatível. Bruno, não tem como. É um absurdo, mas replicam isso o tempo todo e parece que é verdade. Mas não é verdade. Não tem ninguém incompatível, todos são. Acontece que os que permanecem, Bruno, a diferença é que decidiram amar, tomaram uma decisão. Eu vou até o fim. Ah, mas eu vejo o Bruno, é um cara bacana, legal. Você já viu o Bruno da pá virada? Você já viu o Bruno de mau humor? Você já viu ele com sono, com raiva, com fome, irritado? Você já viu isso? Ah, Jaque viu. É compatível com o gênio dela? Não. A Jaque nervosa, você já viu ela? Brava, irritada? Não. É compatível com o gênio do Bruno? Não. E ele não está aí? Decidiu renunciar a si mesmo. É o meu caso em casa, é o caso de todos que decidiram viver harmoniosamente. Você viu o que ela falou? Chamou ele e falou, meu, você está esquecendo de andar do meu lado, de mão dada. Isso está me ferindo. Eu estou sentindo falta disso. E ela fez isso contra o Bruno, não a favor do casamento. Isso é casamento. É incompatíveis que se amam. Agora, deixa eu falar um negócio, Bruno, para não ficar uma coisa no ar aqui. Aquele ditado, os opostos se atraem, é mentira, tá? Isso Eu é não acredito nisso, mentira. não. Eu não acredito nisso, não. 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 Porque assim, aí vão responsabilizar Deus pela escolha. Um detalhe, aqui para quem vai casar. Primeiro ponto, é só atração física? Não case. É compatibilidade de ideias, é alinhamento de expectativa, mas não tem atração física? Não case. Certo? É a soma de várias coisas. Agora, senta, conversa, fecha os acordos, combina. Qual é a meta, o que vai ser respeitado, o que é prioridade, o que são valores. Isso é para quem vai casar. Ver se o cara quer morar no campo, a mulher quer morar no centro da cidade. O cara quer ir para a Europa, ela quer ir para a Bahia. Ela gosta de viver do lado da Barra da Saia da Mãe, não abre mão disso. Ele quer explorar o mundo, viver longe, para Portugal. Não vai dar certo. Está entendendo? Não é só o julgo desigual no sentido de ter fé estranha à fé cristã. Precisa organizar tudo, Bruno. É um acordo, é a tua maior sociedade da vida. Cara, não tem como você fazer isso dar errado. Você entendeu? Tem que ter esses alinhamentos. Outro ponto que eu acho muito importante são prioridades. Exemplo, você casou, cara, tua família é teu esposo, tua família é tua esposa. Agora tua mãe, teu pai é parente. Não é família mais, é parente. Ah, em primeiro lugar, meus filhos. Tá errado, Zé. Tá errado, Josefa. Tá errado. Não é teus filhos em primeiro lugar, é teu esposo em primeiro lugar. É tua esposa. Ah, irmão, mas o esposo vai embora, o filho é para sempre. Mentira. Se você colocar teu esposo em primeiro lugar, você está protegendo o teu lar. E, consequentemente, você está protegendo os teus filhos, que sempre vai ter uma mãe, um pai e um lar. Quando você coloca os filhos na frente, você expõe o casamento à ruína.
Então, colocar o casamento na frente é sabedoria e administração para proteger o lar para os filhos. Você entendeu? São tantas coisas, mano, que se a gente fosse entrar, estou pincelando um pouquinho de cada Sim, um. não, você entrou num ponto que eu acho assim, eu sou um pai muito recente. Eu tenho 2 filhos muito pequenos. Você tem filhos mais velhos e pode falar isso com mais propriedade. Quando chega filho, se você não tem uma maturidade, cara, acaba o casamento. Bruno, você quer ver uma coisa que acaba o casamento? Hum, Filho dormir na cama do casal. concordo. Acaba, irmão. Sabe por quê? Você remove a intimidade e comunica para o teu filho que o quarto do pai e da mãe não tem limite, ele pode estar quando ele quiser. Filho tem que aprender a ficar no quarto dele para respeitar o ninho de amor do casal. Eu tenho uma filha aqui, de 9 anos, foi a que mais insistiu em ficar na nossa cama. Ela saía do quarto chorando, e nós explicava para ela, colocava na caminha, ela voltava no meio da noite 3, 4 vezes, querendo ficar conosco. Nós levava ela de volta, a Léa ficava lá meia hora, 40 minutos, voltava para a cama. Não deixava, ela insistiu ao máximo. Dói, dói. Você quer sua menina ali com você, dói. Não só hoje, só dormir hoje. Você vai matando os momentos que o casal precisa ter para fortalecer a união, Bruno. Você não nasceu para a Jaque não nasceu para você. Vocês decidiram fazer isso. É decisão, irmão. O teu filho nasceu para você ser pai dele. Isso sim. Ele nasceu para você ser o pai dele. Tá certo. Agora, a Jaque não, você não. Então você constrói. E é construção diária, todo santo dia. Ô, Du, olha essa, desculpa te cortar, cara, que assim, eu tô realmente chocado, eu não sabia a gravidade do trem. Minha mulher dorme com a minha filha no outro quarto e eu durmo só. Tá aí. Depois, essa mulher não reclama quando o seu marido e você tiver um abismo entre um e o outro em nome do filho. Só que esse filho que você muito ama e dorme lá com ele, ele não vai ter um lar, não vai ter uma base sólida de pai e mãe, porque você negligenciou tua missão principal, que era estar com o teu esposo. Leito sem mácula não é sobre o que você faz na cama, querido. É colocar uma terceira pessoa aí. É o adultério que macula o leito. Não é sobre o que Exato. você vive com a tua esposa. Perguntou aqui, ó, que eu vi e tal. Enfim, tá ficando mais, perdendo uma linha, ficando bem sem uma linha a seguir aqui, porque são muitas perguntas, muitos assuntos. É muito, Du. Eu mesmo não sabia que ia ser tanto assim, talvez tenha que fazer V2. Enfim, são várias perguntas e talvez o que mais bateu aqui agora é a questão do gênero, de identidade de gênero, não, compatibilidade de gênero. Tem uma aqui que foi muito boa, cara, que é a questão do grito, de brigas e tal, enfim, que tipo, o casamento não para de ter isso. E que normalmente eles se reconciliam daquela forma, e talvez isso se tornou um hábito. Olha a pergunta. Vai. Nos acostumamos a brigar, porque a reconciliação é legal. Ó, Acho que eu posso falar, né? Que merda, pode falar, né? pode. Ó, é óbvio, né? Que a reconciliação é dá aquela acendida na paixão quando a pessoa... E aí, por falta de ter isso naturalmente, eles encontraram um mecanismo que provê isso. Olha para você ver. Por isso que eu digo que o crente tem que parar de ser essa pessoa bitolada, achar que a vida íntima está ferindo o moral, o caráter de Deus, quando isso é com a sua esposa, é com o seu esposo. Veja bem, ô Bruno, nesse caso aí, primeiro, a gritaria. Queridos, pelo amor de Deus, esses dias Deus me deu a graça de ajudar um casal, que eu amo muito de coração, e ele, depois de desenrolar algumas coisas, ele precisou conversar com ela, e ele ia se posicionar, pontuar algumas coisas que ele não está disponível para viver se não for organizado. O que eu falei para ele? Bom, como não tem como evitar de você ir falar, você senta na mesma altura dela, na frente dela, uma postura calma, uma postura que expressa calma, fale num único tom, não altere a sua voz, vai pontuando. Se você mexer em pontos sensíveis, que ela fica alterada,
você diminui, fala, amor, precisamos conversar como dois adultos, é um assunto duro, espinhoso, que pode provocar algumas emoções, mas eu espero de você, que é uma mulher madura, que nós possamos ter uma comunicação fluida. Você está nervosa, quer um copo de água, eu espero você respirar e a gente retoma. Querido, seja homem. Ser homem não é dar murro no peito e falar alto. Ser homem é ter controle das suas emoções. Se a tua mulher é imatura, você seja o centro de apoio. Se teu esposo é imaturo, você seja o centro de apoio. Até que um, Bruno, arraste o outro para aquele nível. Você entendeu? Eu não vou dizer para você que eu não tive brigas acaloradas, eu tive. Mas eu aprendi como conduzir uma conversa de uma maneira tranquila, nem que ela dure horas. Só para você ter uma ideia, minha esposa está na live aí. Quando eu entendi como deveria conduzir, ela dizia, não é possível, você está fingindo esse cara pacífico aí, você é um cara bravo. E aí eu falei, não, amor, não é isso, é que agora eu quero resolver mesmo, eu não quero provar meu ponto. Não quero dizer que eu sou o cara certo. Eu estou aqui lutando por você e por nós. Não é contra você e contra nós. Que e legal, aí foi cara. até... Que legal. Aí ela veio e ela falou para mim assim, depois eu não achei mais aquele cara que eu conseguia brigar. Agora, eu que tive que desacelerar para ficar na tua velocidade. Ou seja, não é eu exigir a mudança dela, é eu mudar, ela vai mudar. Só que aí você é irmã, então, mas o irmão mudou, mas meu marido não muda, muda você. É sobre nós, não é sobre o outro. Eu mudo e provoco a mudança. Porque eu vou construindo esse ambiente. Irmã Eunice, eu acho que essa é a sua resposta. Você não entrar na treta. Não. Não entra na treta. Du, tem uma última aqui pra gente. Irmão Campinas chegou. Meu Deus! Du, é uma piada interna na Alex. Irmão Campinas chegou, gente. Meu Deus, agora vai começar. Depois você me explica para mim saber o que é. Esse irmão Campinas aqui tem uma história longa nas lives da Alex. Mas vamos lá. Uma última pergunta, Du, que é o que pegou fogo aqui, mas em último lugar, mas é pertinente. Estão culpando as irmãs com relação a isso, mas eu acho que também tem irmão vocês parem, os caras aí, parem, não é só as irmãs, não. Tipo, fica muito inclinada pra mãe. Tá. Tipo assim, tudo é a mãe, tudo é a mãe. A mãe se envolve em tudo, não sei o que, vou pra minha mãe, brigou, vou pra minha mãe. O envolvimento da sogra por parte da mulher, mas eu acho que não é só mulher, tá? Eu concordo plenamente que não é só mulher. Concordo plenamente que não é só Talvez mulher. a maioria, né? Mas é a maioria. Isso, é a maioria. Bom, gente, de novo, você casou, a pessoa imatura procura a mãe para resolver, ou o pai para resolver os problemas do lar. Isso se chama imaturidade, não é nada além disso, é imaturidade. Falta de autorresponsabilidade, de assumir o leme condutor da tua vida. Por que é bom, Bruno, às vezes as pessoas irem mudar para um lugar um pouco distante da família onde nasceu, para que os dois decidam se resolver e não fugir? Porque enquanto tem uma ponte para você voltar, você acessa. Você sabe o termo queimar a ponte? Entende o termo, né? Queimar a ponte? Não conheço. O que seria? Enquanto eu tenho uma ponte, eu não necessariamente avanço. Agora, se eu passar um abismo e queimar essa ponte, não tem como voltar. Eu me obrigo a resolver. Então, queimem as pontes, pelo amor de Deus. Casa da tua mãe não é para você falar da tua vida íntima. Não leve os problemas do teu lar para tua mãe resolver, porque ela não tem a tua mente, não tem a tua vida e não tem o teu esposo. Ela tem o esposo dela, ela aprendeu o que serviu para ela e talvez nem lá deu certo. E aí ela quer aconselhar você. Não funciona, vocês têm que ser maduros a ponto de fazer o que a Jaque fez com o Bruno, em todos os níveis. Chama para conversa. Chama para conversa. Certo? Assim, família não, parente não tem que estar se metendo na vida do casal. Ah, mas é minha mãe, eu amo. Claro, mas coloca limites. Tem sogra que invade a criação dos netos.
determina o que pode e o que não pode. O pai vai corrigir, ela pula na frente, não faz isso com o meu netinho, mas com o filho, ela cobria de correia de máquina. O chinelo voador era todo dia. Mas no seu, agora que ela é vó, você não pode alterar a voz. Ela criou você, o produto final é bom, você é um cara de fibra, um cara guerreiro, um cara produtivo, proativo, mas o neto ela quer que seja um manco emocional, porque ela entende que isso é amor, e o que ela fez com você foi o quê? Não cabe, vô, é o cavalo que o filho amansou para o neto montar. Agora neto monta. Só que o vô parece que o vô e vó existe para estragar o neto. É normal, cara. Isso é normal. Mas é errado eu dar permissão. Aconteceu na minha vida. A minha sogra, minha mãe, minha esposa está assistindo. Aconteceu um episódio com o meu primeiro filho, que tem 20 anos hoje, na casa dela. Eu fui corrigir e ela achou que estava demais. E detalhe, tá? Para que todos saibam, eu nunca bati no meu filho, exceto uma única vez, nesse de 20 anos, tomou 2 tapas na coxa. Nunca mais. Os demais nunca apanharam. Nenhum filho meu apanhou de mim. Apanharam da Léa. Léa é muito mais brava que eu, por incrível que pareça. Sério? Opa, ela tá me assistindo aqui, ela sabe. E eu não tô pintando a caveira dela aqui, não. Não é, porque ela corrige mais duro. O meu é só conversa, certo? O que eu quero dizer, Bruno, eu falei para minha sogra, com todo respeito, falei, irmã, a irmã teve 3 filhos e toda a oportunidade e tempo do mundo foi respeitado para você aplicar a tua educação neles. Agora é a minha vez. Então a irmã não se ofende, mas quem vai educar o meu filho sou eu e aos meus moldes, acertando e corrigindo os erros que eu errar. E ponto final, o que eu fiz? Na hora talvez não foi tão gostoso ela ouvir isso, mas nunca mais eu tive problema, Bruno. O que as pessoas precisam fazer é se posicionar, educadamente, mas precisa. Precisa. Você não vai ser um grosso cavalo, não se mete na criação do meu filho. Você vai fazer merda, isso aí é ruim para você. Mas se posiciona de forma clara. De novo, esse negócio de parente não dá certo. Qualquer merda vai chorar na casa. Vocês não têm ideia. Ô, irmã, você que faz isso, já que a maioria é mulher, mas os irmãos também, vocês que faz isso, a tua família de sangue vai nutrir um ódio pelo teu cônjuge tão grande, que depois que se arrepender, você se acertar e entender as merdas que você levava, que na verdade talvez é você mesmo que provocava isso, você vai criar um ambiente onde o teu esposo não cabe, onde a tua esposa não cabe, porque você, emocionalmente ferido e imaturo, levava tuas mágoas para fora. Tua casa tem que ser fechada, blindada. Resolvam aí, aprendam a consertar, senta e conversa. Ah, meu marido é bravo, é gritão, chama ele e pergunta. Você é homem para gritar, mas é homem para controlar suas emoções também? Você é capaz de conversar comigo, uma conversa pacífica, educada, para nós acertar tudo e viver bem? Você tem essa capacidade? Eu provoco. Ou então entra numa outra, dá uma de Dale Carnegie aqui e fala para ele o seguinte, amor, tem um assunto difícil de conversar. Se fosse outro, eu tenho certeza que ia ficar alterado. Mas como você é um homem equilibrado, pacífico, senta comigo e vamos conversar. Fala assim, querida. Usa essa estratégia. Eu uso todas que eu tenho. E tem dado muito certo aqui em casa. Por quê? Porque casamento, Bruno, é a principal missão. Então é para isso que eu vou me armar. É para isso que eu vou buscar recursos. Porque se minha casa está em paz, o meu lar está aconchegante, está feliz, está alegre. No meu lar os sonhos se realizam. Irmão, o céu é o limite. Eu atravesso qualquer barreira. Topíssimo, topíssimo, topíssimo. Gente, tem isso aqui eu ouvi de um irmão na Assembleia, muito vivido também. Ele falou o seguinte, a sua mãe vai te amar para sempre, mas ela nunca vai amar para sempre o genro. Então proteja o genro, proteja a nora. Vamos fazer o seguinte, Du, quase 2 horas de live. Eu acho que foi, cara, extraordinário. Acho que todo mundo gostou. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer aquele joinha. Se vocês gostaram, printa, marca o Edu, marca a Alex. Então, joinha gospel, pra vocês tirar a foto. Oi? Aí, não esquece de marcar a gente. Faremos as próximas, se Deus quiser. Segue lá o Edu também. Ele vai postar a conferência de casais e nós faremos isso junto também na Alex. Eduardo Stivanelli estará conosco em Curitiba também na conferência bíblica da Alex, certo, Edu?
certinho. Aí eu prometo uma coisa, o Bruno convidou para falar desse tema. Aí a gente vai construir uma linha sequencial, organizada e lógica dentro do que vai ser palestrado. Para construir uma linha assim que você... O nome da sua palestra em Curitiba eu achei fantástico. Vai ser polêmico, mas beleza. Casamento a 3. Casamento a 3. Sensacional. Sensacional. E aí não vamos explicar agora, não. Deixa o povo querer saber o que é. Casamento a 3. Curitiba, dia aí, show de bola. 28 de outubro. Então, meu irmão Paulo, Du, como é que te agradece por isso? Não tem como, né? Que isso, meu irmão. Não, é ao contrário, Bruno. É ao contrário. Ninguém tem que me agradecer por nada, inclusive você não precisa me agradecer por nada, porque é eu que sou grato pela oportunidade. Eu vivi uma dor muito profunda, eu cheguei a ver o meu casamento falido, mas eu decidi amar a minha esposa e a minha esposa decidiu me amar, então nós fomos buscar recursos. Porque eu vivi dentro de um meio religioso que não entrega nenhum recurso, não orienta, emburrece os casais, infelizmente, dogmatiza, santifica coisa que não é para santificar, e como esse irmão contou. E eu vivi muito isso na pele e a dor foi muito profunda. Conheço pessoas que dizem que o divórcio e o luto são muito parecidos. O divórcio e o luto são muito parecidos, porque é uma dor profunda, de verdade. Quando o casamento foi de verdade, um dia acabou. Então eu decidi que não ia acabar e ela decidiu junto. Vou dizer no final dessa live, sabe qual casamento não tem jeito, Bruno? Só aquele que ambos não querem. O único ingrediente indispensável é vocês têm que querer. O resto dá para resolver. E outra coisa, e a principal marcha do carro do matrimônio é a ré. É a ré. Essa é a principal marcha, presta atenção. Para frente, só quando os dois estiverem sentados juntos. Senão é ré. Ré, até de novo vocês dois sentar juntos. Top. Tem perguntas aqui que, gente, que não deu para responder, não fiquem tristes. A live tomou rumos aí que vocês conduziram. A Armand perguntou aqui que o marido ronca, ela não sabe como falar. Não sei, você quer falar alguma coisa? Tá aqui na caixinha do próprio Instagram. Primeiro, já buscaram todos os recursos? Pelo jeito não, porque a irmã não tem coragem nem de falar. Eu vou ler a pergunta para você, ó. Aqui, ó. Tá. O que fazer quando o esposo ronca e eu não quero brigar? Olha só que coisa. Primeiro, se o marido briga por isso, ele é muito imaturo. É muito sensível demais. Tem pessoa que se ofende por pouco, não é fácil de conviver. Eu entendo perfeitamente a sua dor. Mas se ele não está disponível para entender ou buscar um recurso para melhorar isso, olha, não sei nem por onde começar, Bruno. Tem uns becos sem saída. Nesse caso, ela está com medo porque ele comunicou que ele não está disponível para ser confrontado nem com o próprio ronco. É isso que é construído o casamento sem instrução. Então, eu entendi um chamado, Bruno, porque eu chorei, eu me amargurei, eu passei horas na rua, dentro de um carro, pensando o que eu vou fazer para o meu casamento funcionar. A Leia escreveu aqui. Gente, eu ronco, quase mato, coitado. Eu não queria expor ela, agora ela contou. Entendeu? Ô Bruno, aí já que ela falou, eu vou falar. O que eu faço? Eu sei uma posição, certo? Que eu coloco ela dormindo, tem que arrumar o braço, o outro braço e o quadril. Eu ajeito ela, ela não ronca mais. Você imagina o tempo que eu fiquei tentando até achar essa posição. Você entendeu? E não tem problema, porque... Viu? E não tem problema, porque ela sabe que ela ronca e ela nunca se ofendeu. E eu e ela somos um casal disponível para conversar sobre qualquer assunto. Não tem milindre, não tem buenalinha, não tem nada. Ela senta comigo e conversa. Amor, isso. Eu chego a ela, Leia, isso. E nós tratamos o assunto. Tratamos. Eu achei um jeito, cara. Eu vou lá, organizo ela, ó, igual o Chaves. Ajeitou, já era. Perfeito. Gente, meninos, a gente vai encerrar por aqui, mas curtam seus maridos, suas esposas nesse final de semana, lembrem dessa live, compartilha com quem você sente alegria, e é isso aí.
Nós Deixa eu falar estamos só uma juntos. coisinha que você vai desligar. Pode. Entenda uma coisa. Casamento não é para reviver passado. Tem muita mágoa no teu passado? Faz um único exercício. Deleta. Deus disse o seguinte: dos teus pecados eu não me lembrarei mais. Isto é amor. Tem que aplicar o mesmo conceito no matrimônio. Bruno, se você ficar revirando os dias que você se magoou com a Jaque, você revive a emoção, você sofre o mesmo impacto emocional. Exemplo, se tiver alguma coisa, eu acredito que não tenha, se tiver alguma coisa que ela fez que magoou você muito, vai lá e visita a memória. Você vai sentir a mesma emoção, você pode estar bem, você vai olhar para ela com um certo ranço, porque você lembrou daquele problema. Não estou dizendo que você tenha, tá? Estou só dando hipoteticamente a ideia. E isso acontece. Deus disse que ia esquecer de tudo e você fica lembrando de tudo. Então vocês casais deletam as mágoas e digam para si mesmos: vamos viver um final de semana intenso, intenso, de verdade, um para o outro, amando, perdão absoluto, perdoa, isso diz quem você é teu caráter que comunica perdão, receba. Deus abençoe. Quase que não dá para encerrar essa live, mas eu vou ler esses dois comentários. Primeiro da Leia, te amo, meu amor, e mandou uns coraçõezinhos. O segundo comentário de um irmão. Irmão, eu sou chefe de manutenção de uma determinada igreja. Essa live foi tão forte para mim que amanhã não irei na construção. Vou passar o sábado com a minha esposa. Parabéns, meu irmão. Parabéns, belíssima decisão. E não posso esquecer de retribuir. Eu também te amo, meu amor, Leia. Vai lá, querido. Eu não sou besta de não retribuir isso daí, você tá ficando doido? Tá certo. Não dou faia não, irmão. Vai lá, querido, passa o sábado, leva a tua esposa para algum lugar. Sabe o que ela mais gosta de comer? Compra essa bexiga, não põe ela no fogão não. Compra pronto, deixa. Sai com ela, enche essa mulher de beijo. Isso é... mas ela não vai saber retribuir. Faça para você ver se não vai dar certo. Faça. Não, achei muito top essa mensagem. E esse irmão tá trabalhando duro há meses numa construção. Eu sei quem é. E que Bruno, top. Eu não posso matar, sempre me perdoa, é forte demais. Assim, a ausência dele está justificada? Esse sábado? Em tese tá. Não, ela está. Agora, qual é o... mas qual é o sentimento? É a ausência. Está justificado. Eu trabalho 15 horas por dia. Qual é o sentimento? A ausência. Mas está justificado. A ausência. Por que é que você precisa trabalhar 15 horas para trazer o pão para casa? Por que é que você não afiou o machado para trabalhar menos e dar mais resultado? Não, você trabalha 15 horas. É a construção da igreja. Eu entendo. Tá. É igreja. Eu estou falando de um modo geral. Geralzão, perfeito. Bruno. Então, entendi. Ele tá ausente sábado, mas é justificado. Está construindo na igreja, trabalhando voluntariamente. Só que em casa está o quê? Ausência. O Bruno, não altera o resultado. O resultado é a ausência. Você entendeu? No final é ausência. E quanto mais ausente, daqui a pouco a sua presença não é notada. É esse o grande problema. Então, essa decisão sua, tomara que ela contagie todos os irmãos e irmãs que estão nessa live, que vão assistir. Queridos, tá aqui, ó. Vivam as irmãs, o irmão Thiago colocou aqui: eu te amo, minha esposa. Estão mandando coraçãozinho pro marido. É hora de encerrar, porque sextou pros casais Lex e Eduardo. Encerra. Vão pro quarto, filhos. Vão pros quartos. Deus abençoe. Amém. Fiquem com Deus. Até sexta-feira que vem, LexiCast de novo. Um abraço a todos.